E agora temos ele, é isso, Zuzu? Perfeitamente, o grande comentarista político, o homem que entende tudo que a gente quer saber, ele vai destrinchar o debate. Nós temos o nosso querido Rodrigo Constantino. Cadê você, amigo? Fala, Rodrigão. Tudo certo? Não entendo tudo. Quem entende tudo é a Vera Magalhães. Eu entendo só alguma coisa. Lá vem. Ele tá impossível hoje. Você tá impossível, né? Tá soltinho. Eu vi que tem 13 dias sem treta aí. 13 é um número muito ruim. A gente tem que mudar isso. Você tá nessa briga eterna aí. Isso aí nunca vai acabar, essas brigas de Twitter ou não? Não, o Twitter é a cracolândia das redes sociais, mas é divertido também. E muitas vezes a gente consegue furar bolhas ali, né? Eu, por exemplo, tenho comentado muito agora em postagens da turma canhota. E é divertidíssimo ver que às vezes eu boto só risinho, assim, e eu tenho 3 vezes mais curtida do que o próprio deputado, senador, sei lá o quê. Então é uma coisa divertida. Mas você tem um público grande, né, Rodrigo? Você tem uma audiência gigante. Tem muita gente que não gosta de você, mas também faz parte, né? Porque você é um cara provocador e tal. Faz parte, tem muita gente que te odeia, mas tem muita gente que gosta de você e acho que acompanha o seu comentário, aquilo que você fala. Não, tudo bem, mas deixa eu pegar até um gancho nisso para falar do que eu considerei talvez mais importante no debate ontem, né? Foi exatamente a presença do Moro ali ao lado do presidente. E depois o presidente deu entrevista também com o Moro ao lado. Isso, para mim, é a mensagem que precisa chegar aos indecisos. Porque agora a gente está discutindo voto de indeciso. Faltam poucos dias e isso vai definir o rumo do Brasil pelos próximos anos, né? Então, eu acho que a mensagem de que, olha, existem divergências, certas coisas aconteceram, foram faladas e tudo, mas tem algo muito maior em jogo. É hora de união de todos aqueles que não aceitam a volta da roubalheira, do petrolão, do mensalão, de uma figura que flerta com tiranos, que se recusa a criticar seus companheiros ditadores que perseguem cristãos, como Lula, uma vez mais, teve a possibilidade, a chance de fazer uma criticazinha ao companheiro Daniel Ortega da Nicarágua, que vai lá buscá-lo no aeroporto, tudo. O cara não só não conseguiu, como elogiou o movimento sandinista que levou esse psicopata tirano ao poder. Né? Até a Verinha Magalhães lamentou, né? Falou, puxa, não conseguiu criticar o ditador da Nicarágua. Então eu acho que é uma mensagem, viu, Emílio, muito importante. É hora de deixar desavenças menores para trás, para o passado, e focar naquilo que nos une. E une muita gente que pensa muito diferente, que teve rusgas no passado, mas que não querem a volta de uma quadrilha ao poder. Essa turma que acha que se vangloria de subir favela dominada por traficante, dizendo que não precisa de colete, nem de polícia, basta um boné, né? Por que será? O Tarcísio viu hoje o que acontece se entrar numa favela dominada por tráfico sem o boné adequado. Ô, Consta, ontem, acabando o debate... Eu nem perguntei. É minha primeira, o velho tá loucão. Então, ele é da Flórida. Ele conversa com a gente hoje. Eu tava acompanhando pelo YouTube o debate e no próprio canal da Band, muita gente comentando ali que tava indeciso e agora decidiu que vai de 22. Você acha que o debate ontem serviu para esses indecisos, não? Não, foi muito positivo para o presidente. Né? Se foi um divisor de águas ou não, o tempo vai dizer. Mas o que aconteceu, né? O ex-presidiário não consegue administrar bem o próprio tempo. Ele quer administrar uma vez mais o país, que ele quebrou. Mas ele não consegue administrar o próprio tempo. Ele caiu em muita casca de banana. E isso deu ao presidente Bolsonaro mais de 5 minutos e meio para fazer uma palestra em horário nobre, sem poder de interrupção por parte do seu adversário. A mídia ficou com até peninha e depois concedeu lá 1 minuto de direito de resposta, meio no tapetão ali, né? Não tinha sentido. Mas o Lula conseguiu 1 minutinho. Mas o Bolsonaro deitou e rolou, nadou de braçada, em 5 minutos e meio, em que ele pôde expor ali quem é o Lula, lembrado, o que foi a corrupção toda do Lula, mostrar bem as diferenças de projeto de um e do outro. E acho que isso sim, isso foi importante para seduzir o voto do indeciso. O Lula tinha o quê, né? No primeiro bloco que ele conseguiu respirar um pouco melhor, ele tinha rótulos, né? Pandemia, genocida, gestor ruim, vacina. Repeteco da mesma ladainha que essa turma toda aqui arrota ciência, sem defender de fato
o verdadeiro método científico, vem fazendo. Mas acho que o presidente se defendeu bem quanto a essas denúncias, vai lá, né? CPI circense e tudo mais, e conseguiu delinear bem o que separa um do outro, né? Essa coisa da bandidagem, essa coisa do meus filhos me acompanham, os seus não. Né? Um lá limpava esterco, ficou milionário, sumiu. Então, assim, eu acho que foi muito importante para o presidente esse debate. A ponto de a gente até pensar, poxa, o Lula vai topar mesmo outro? Aí a gente lembra, o outro é na Globo. Então ele pode se socorrer com o William Bonner. Ô, Costa, não, é que nessa mesma linha, o Consta, eu queria até o Luquinhas rodar aí, que eu separei um pouquinho do Lula bem nervoso, né? E eu queria perguntar pra você, o Consta, é o que a gente tava conversando aqui, que tem o peso da idade, o peso da capivara dele, tem o peso do próprio governo, tem o peso da Dilma, e também tem a questão que agora, com o Geraldo Alckmin sendo vice dele, Consta, também da gente ficar imaginando que ninguém nunca debateu seriamente com o Lula. E agora tem uma pessoa que fala as questões na cara dele. Você acha que esse nervosismo é de tudo isso? Alba, é muito boa a sua colocação pelo seguinte, né? Primeiro, começando por esse último ponto. Havia um teatro das tesouras com PSDB e PT. E o Lula mente, porque ele mente que nem sente, ele mente que nem psicopata. Cada frase ele mente. Ele mente que havia cordialidade e civilidade nos debates. Ele xingava os tucanos das mesmas coisas que ele xinga hoje o próprio Bolsonaro, e que ele já xingou o Temer, e o PT sempre usou isso, né? Fora FHC, fascista, neoliberal. Então o PT sempre demonizou quem não estava com o PT. Isso não quer dizer que era uma oposição verdadeira. E hoje fica muito claro isso. Olha onde está o Alckmin. Então, pela primeira vez, eles enfrentam a direita. Aquele que defende valores diametralmente opostos. Por exemplo, polícia em vez de bandido, vida em vez de aborto, e por aí vai. Então, eles ficam meio desnorteados. Fora isso, você falou da capivara, né? Eu sempre brinco o seguinte, o fulano subir no palanque com Lula realmente depois encontra. Puxa, esse Danones aí nas redes sociais, ninguém merece. Meu amigo, vamos ser realistas aqui. Ninguém é capaz de fazer o Lula ficar mal na foto. Porque o Lula é o pior. O Lula, quando o PCC se afasta do Lula, a gente entende. Então, de novo, o Lula é o pior. Mas é verdade, esse passado todo destruiu a economia brasileira, quase levou junto a democracia, né? Isso faz o quê, Alba? Com que essa turminha toda tucana, né? Armínio Fraga, Helena Landau, Meirelles, Amoedo, todos esses declarando voto no ladrão, né? Eles, se tivessem um pingo de consciência, iam ficar mega constrangidos e ruborizar em público, porque eles estão defendendo o indefensável. Não é defensável o PT e o que foi o governo do PT. Então é muito fácil, por um lado, a posição do Bolsonaro, em que pese ter que engolir sapo e aturar um sujeito desses, que em qualquer país sério estaria preso, tendo que te xingar, tendo que te rotular, né? Tem que ter sangue frio, mas é muito fácil rebater. Basta lembrar quem é o Lula, basta trazer a verdade, a ficha corrida do PT e dos seus apaniguados. Basta pegar o que dizia FHC, o próprio Armínio, o Amoedo, o Janones e companhia sobre o Lula até ontem. Ladrão, quadrilha, o Joaquim Barbosa, o Celso de Mello. Pega todos esses e usa o que eles falavam do Lula até ontem. O que mudou? O Lula não mudou, tá aí. Nervoso, falando de Nicarágua, de sandinista, de Fidel Castro, que vai regular a imprensa. Ele não mudou, continua ladrão autoritário. Então quem mudou foram esses tucanos, porque as máscaras caíram. Então, mas ô Consta, tem uma coisa, né? Porque tem dois Lulas. Isso. Tem o Lula do Duda Mendonça, alinhado do Blazer. Que é aquele Lula, quando ele vai falar lá com a ONU, tal, ele bota aquele blazer. Até no brilha. E tem o Lula de 89. Sindicato. Tem o Lula do sindicato que fumava Hollywood. Agora ele toma a garrafinha. Sabe quando ele vai com aquela camisa? Sim. Que ele fica lá descabelado e tal. Eu acho, o pessoal mais velho conhece esses dois Lulas muito bem. Sim. E a gente não sabe qual é o Lula que vai ser o próximo presidente da República. E isso eu acho que está incomodando muito as pessoas, porque elas falam, qual vai ser o Lula que vai ser o próximo presidente? Porque ele pode ser, tá pau a pau o negócio. Tá aí. E o cara vai se decidir, vai chegar no escurinho da urna, vai falar, que Lula eu vou?
A gente não sabe. E ele tem que falar pro eleitor. Eu não digo pro fanático do PT. O petista vai votar no Lula, gosta do Lula, beleza. Mas o fiel da balança, que é o cara normal, tá na o cara dúvida. que vai lá, que tá na dúvida, que não... ele tem que falar. Eu acho que ele é uma obrigação do candidato. Emílio, ótima questão. O presidente Bolsonaro deu mais uma chance ontem, quando perguntou, né? Quem vai ser seu ministro da Economia, Lula? Diga! E o Lula, uma vez mais, tergiversou e saiu pela tangente, não respondeu. Exato. Né? O que acontece aqui, Emílio? Eu não acho que existam dois Lulas. Eu acho que existe um figurino criado por um marqueteiro para enganar trouxa da classe média, média alta. O Lula verdadeiro é o raivoso, é o radical, é o que sempre defendeu Fidel Castro a ponto de criar com ele o Foro de São Paulo e até hoje enaltecê-lo como um grande líder da América Latina. Agora, ele enganou em alguns momentos com um aceno mais contido e moderado, que esses tucanos todos e na mídia, a Verinha e companhia, estão todos loucos para fingir que acreditam. Estão pedindo ao Lula apenas um aceno novo. Fala mais uma cartinha ao povo brasileiro. Responde a pergunta do presidente. Colocou o Alckmin lá. O Meirelles deu apoio, até o Amoedo deu apoio. Então, o que acontece? Ele não consegue fazer isso. E por quê? Primeiro, porque ele não tem um projeto de país, ele tem um projeto de poder, né? E que envolve ceder nacos àqueles todos que querem participar da pilhagem, que querem, como diz o próprio Alckmin, voltar à cena do crime com o ladrão agora. Em segundo lugar, vocês acham que o Lula vem moderado? Ele exala rancor, ressentimento, ódio por cada fala. Ele não pede desculpas por nada que ele fez. Ele condena o juiz. Ele quer sentimento de vingança. Ele não aceita o Moro, o Dallagnol. Daí a importância do Moro estar lá ao lado do Bolsonaro. Para lembrar o seguinte: ei, eu sei o que você fez no verão passado, eu te prendi por isso. Outros 10 juízes e desembargadores concordaram, provas sobradas, fartas, e um malabarismo supremo com base no CEP, num detalhe ridículo, depois de anos, te soltou. Então vamos lembrar quem você é, o que aconteceu, porque nós temos memória. Então, de novo, o Lula vem com raiva, com vingança, e basta ver os assessores. Ele escalou o Janones para a estratégia de rede social. Não é do nada. Ele dá um aval, ele tem a chancela do Lula, o que esse sujeito, enfim, esse picareta tem feito aí nas redes sociais, é um negócio sujo, podre, né? Então, ele está coordenando isso. O Lula, vocês acham que ele vem estilo Meirelles, Alckmin, ou estilo Janones, Dirceu, Gleisi Hoffmann e companhia? Tá muito evidente a resposta. Consta, tem uma pergunta que eu queria fazer pra você. Você acha que ele vem com o boleto na mão? Mas já avisou. Ele vem com sangue nos olhos e faca nos dentes. Mas ele não vem, porque ele não vai vencer. O brasileiro vai ter juízo. Eu vejo muita gente, eu vejo muito isentão já meio que se decidindo. Sim. E a molecada não conhecia, achava que o Lula era outro cara. Porque a molecada não conhece o Lula. O Lula saiu em 2010. Perfeito. Sim. Faz quanto tempo 2010? 12 anos. 12 anos. Eles eram crianças. Eles eram crianças. Eles achavam... 18 anos, eram muito pequenos. Daí a importância deles conversarem com os pais, com os avós. Pergunta, vai lá e se abre com humildade. Papai, vô, mãe, por que vocês não gostam do Lula? Me explica. E deixa os mais velhos e experientes que viveram aquele período explicarem. Porque existe um motivo, né? Esse Lula que os marqueteiros tentaram recriar uma vez mais, que a história quando se repete é como farsa, né? Isso não convence ninguém que tem mais de 40 anos. Tem que convencer a garotada, concordo. Né? Emílio, tem um tweet muito legal que eu vi aqui de um professor. O Constantino briga, hein? Briga muito. É professor da USP, eu não vou falar o nome. Professor da USP de Direito Constitucional. Consta, não sei se você chegou a ver, mas é assim, surreal. Currículo: comeu carne humana, fez sexo com animais, quis abortar seu quarto filho, planejou atentado à bomba, sentiu, aspas, clima com meninas bem vestidas de 14 anos, fecha aspas, tira seus slogans de traduções literais do nazismo, 51 imóveis com dinheiro vivo. Errata. Meu Deus. Correção do tempo verbal. A frase correta é: comeria um índio sem problema nenhum. Não comeu. É um professor de Direito Constitucional do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo. Mas ele é petista, porra. Então, olha só que interessante. O que você quer que o petista fale, amigo? Não, mas é muito sujo, né, Emílio? Mas
Mas espera aí. Espera aí. Mas isso deixa... é muito podre. Não, isso mas é muito podre. Não podemos aceitar descer nesse nível de fake news. E eles criaram o verdadeiro gabinete do ódio. Eles criaram a verdadeira fábrica de fake news. E não encontram limites éticos até onde chafurdar na lama e descer para tentar atingir o presidente, já que não conseguem criticar o governo, né? Então, é um negócio muito podre. A gente tem que pensar o que essa gente faria com o resto do Estado na mão, porque eles têm muita coisa, aparelharam, né, coisas supremas. Imagina eles com a presidência na mão, que é o que falta. Eles estão querendo censurar e calar a Jovem Pan. Eles estão tentando me calar, chega processo lá o tempo todo. Não, aí também não vem não. Você sabe... Eles estão tentando calar as pessoas que falam o que pensam antes de chegar à presidência. Exato. Imagina se chegarem. O PT, ele pediu o negócio lá da Jovem Pan. Pediu? Porra, eu quero avisar lá, porra, Zé Dirceu. Porra, o seu funcionário trabalha aqui na emissora, porra. O Kim Kataguiri. Nós temos aqui o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri do Zé Dirceu trabalha nessa emissora. Ninguém fala nada. E o Zé Dirceu pede... vários outros canhotas aí. Porra, vai tirar o emprego do Kim Kataguiri, porra. Que isso, Zé? Zé ficou louco. Deixa ele. Põe a foto do Kim Kataguiri aí, ó. Põe a foto na tela aí, o... do Mini Kim. A Jovem Pan, ela conseguiu a proeza de ter o Kim Kataguiri do Zé Dirceu. Sim. É o Marigalinho. Só nessa emissora. Exatamente. Só nessa emissora. Cadê a foto dele? Põe aí, ele faz o programa com você. É o mini guerrilheiro urbano. Isso. Linha de... Deixa o Mogli. É o Kim do Zé Dirceu. E o Zé Dirceu vem com essa história. Sim. Que é isso? O Zanin, né? O Zanin, que não para de assinar pedido de censura pelo PT, é o cara provável cotado para ser indicado pro STF se o ladrão voltar à cena do crime. O cara que fez o Gilmar Mendes chorar de emoção pela defesa brilhante do cliente, o próprio Lula. Quer dizer, é um negócio medonho que nós estamos vivendo. Mas você tocou num assunto interessante, que o cara tá na rede social, ele fala um discurso, aquilo é registrado, depois o cara vai lá na cara de pau e finge que nada aconteceu, né? Tem o Janones, tem o Alckmin, tem o Calil, vários políticos entraram nessa. E aí, é cara de pau? O que você acha disso, Constantino? Travou? O que foi, Paulinha? O que você tá nervosa? Travou. Voltou. Ouviu minha pergunta? Travou o meu aqui. Travou a minha internet. Olha que coisa rara. Que coisa? É cara de pau, né? Não tem dúvida, Zuckerman. Todo mundo muito cara de pau. Mas o meu incômodo não é com essas figuras meio 171, picareta, até aquela mitomaníaca lá que diz que namorou o Eduardo Bolsonaro. Meu problema é com o isentão. É com o Amoedo, é com o Armínio. O Armínio Fraga tem uma reputação a zelar. Ele tem um trabalho público feito pelo país. Como é que esse cara fica confortável ao lado dessa gente? Ao lado desse grau de cinismo, de hipocrisia, de duplo padrão? Isso não o incomoda? Então, o meu problema é com o isentão. A turma do PT é o que o próprio Emílio disse aí. Pô, mas esse professor é petista. Do PT a gente sabe o que esperar. Agora, quando um tucaninho que finge que é limpo, que é moderado e já usou até o bonezinho de liberal, começa a usar o bonezinho do CPX e finge que não há elo nenhum com o mesmo slogan, mesmo logo grifado nos fuzis ou escrito a faca no peito da vítima, isso é grave. Isso é grave. Então, o meu chamado é aos isentões. Vocês estão brincando com fogo, vocês estão fingindo, por interesse próprio, que vocês não sabem o que é o Lula e o PT. E vocês sabem muito bem. Então, isso é muito grave, isso vai ser cobrado. Então, de novo, né? Falta pouco tempo para as eleições, faltam poucos dias. É hora de baixar a guarda, é hora de falar a sério e com humildade com essa turma. O presidente acertou no tom de um vídeo de campanha que circulou semana passada. Né? Ele falou, se minha palavra te ofendeu, eu peço humildemente desculpas, perdão. Quer dizer, tem gente que fica ofendida com o meu estilo. O Rodrigo é muito combativo. Porra, eu tô preocupado com coisa séria. Eu não tô preocupado. Vocês estão espalhando que o Bolsonaro é genocida, canibal, pedófilo. Isso é piada de mau gosto, isso é crime. Agora, eu tô preocupado com coisa séria. Tô preocupado com o Dirceu, o PCC, Comando Vermelho, Foro de São Paulo, ditaduras espalhadas pela América Latina, roubalheira, a turma que vem junto com o ladrão pra cena do crime pra dividir o butim da coisa pública. É coisa séria. Então nós temos que parar de fingir que é uma treta equivalente e aceitar os isentões, tipo Danilo Gentili e companhia, que falam, é briga de Godzilla com King Kong, tô fora, vou comer pipoca no dia da eleição. Esse cara acha que tá sendo engraçadinho. E ele tá só dizendo o seguinte, se o Brasil realmente virar Venezuela, eu não ligo.
Quer dizer, trata-se de uma pessoa alienada, né? Precisa saber para onde vai o barco, meu amigo. Tá à deriva. Agora é uma questão de pragmatismo. Sim. E é uma questão de sobrevivência. Você vê o mundo como é que tá aí. É uma questão de pragmatismo, Já se falou de sobrevivência. Barco, a metáfora é essa mesmo, né? Tudo bem você não gostar do capitão, mas tu vai entregar o barco na mão dos piratas, dos bandidos? Pelo amor de Deus, afunda todo mundo junto. É isso aí, Consta. Você tá mais calmo ou não? Você tá vendo pesquisa aí, né? Você tá vendo aí aquelas... Dá um sorrisinho. Você tá dando... Dá um sorrisinho. Se você tiver calmo, dá um sorrisinho. Eu, quando tô muito nervoso, vou ali no meu bar e tomo aquela água do Lula. Eu tenho ali uma água de Lula. Eu tomo a aguinha do Lula. Aí eu me acalmo um pouco. Tá despenteado. Não, o Lula tá muito... O Lula precisa ser... O Lula e eu, dois que precisam se aposentar. Que ele não aguenta mais fazer isso, o Lula também. Não é isso? Ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais. Ele não Perdeu aguenta gás. mais. Você adora, Emílio. Eu adoro nada. Eu tô igual o Lula. Você não sabe como ele chega aqui. Não, igual o Lula. O Lula não aguenta mais. Ô Consta, obrigado pelo papo. Foi muito bom, sempre bacana. Fazia tempo que você não via aqui conversar com a gente. Você tem uma audiência grande, muita gente te adora e muita gente te odeia também. E eu gosto quando você briga. É verdade. Esse é o sucesso, né? Você é amado e odiado. Esse é o sucesso. Um beijo a todos que me adoram e um beijo maior ainda para os que me odeiam. E mais o que eu gosto de você é que você mantém um senso crítico. Isso é bom, é importante. A gente sempre manter o senso crítico no que a gente fala. Obrigado, viu, Consta? Um abração para você. Valeu, Consta. Muito bem.